Graças a Deus e graças a Jesus. Olá, bendito seja Deus, nosso Pai, que em sua misericórdia infinita nos reúne no amor do Cristo. Você está no canal Servir e Amar Estudos Espíritas. Aqui você encontrará sempre o Evangelho de Jesus numa explicação e numa interpretação segundo os ensinamentos da doutrina espírita. Inscreva-se em nosso canal. Venha fazer parte deste grupo que procura levar o acolhimento, a consolação e o esclarecimento a todos os necessitados. Inscreva-se em nosso canal. Divulgue para os seus amigos, para os seus familiares e ajude-nos a levar os ensinamentos de Jesus a todos os corações necessitados. Vamos iniciar a nossa conversa de hoje, fazendo então a prece de Caritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. Essa oração, essa prece de Caritas, é um consolo, é um alento, ao mesmo tempo em que é uma súplica, é um pedido, é um agradecimento. Sempre que nós nos dirigirmos em oração, em prece a Deus, a Jesus, aos benfeitores espirituais, aos santos de devoção, de acordo com as denominações religiosas, nós devemos sempre colocar o nosso sentimento. Nós devemos colocar toda a nossa compreensão e a nossa gratidão pela oportunidade bendita da vida. A prece é um alimento. A prece é a nossa ligação com o Pai, é a nossa ligação com o Todo-Poderoso. E, ao mesmo tempo, mostra a nossa simplicidade, a nossa humildade e, muitas vezes, a nossa impotência para compreender o verdadeiro sentido da nossa existência. E a prece, ela nos remete, porque atraímos para junto de nós as companhias espirituais, nossos anjos guardiões, nossos anjos protetores, nossos espíritos familiares, a nossa família espiritual, que sim
na medida do possível e dentro daquilo que é permitido por Deus e por Jesus, vem em nosso socorro e em nosso auxílio, sempre para nos ajudar. E hoje nós vamos ver do livro Palavras de Vida Eterna, livro esse ditado, né, pelo nosso querido instrutor espiritual Emmanuel, a Chico Xavier, o amigo que nos deixou em 2002, esse espírito, esse companheiro, esse missionário que veio aqui e para nós é o expoente máximo da doutrina espírita, pois é através de Chico e de Emmanuel que nós hoje temos todo esse conteúdo, que hoje nós temos todo esse cabedal de informações, de ensinamentos, os recursos e os mecanismos para a nossa vida diária. Palavras de vida eterna. São lições simples, são pequenos textos onde Emmanuel sempre busca um versículo. Ele usa muito Paulo de Tarso. O Emmanuel, nesse livro Palavras de Vida Eterna, quase todas as lições se referem aos versículos das cartas paulinas ou das epístolas paulinas, como queiram. E ali, Emmanuel, então, traz para nós esse alimento tão necessário na nossa jornada, buscando exatamente nesta fonte, nesse expoente máximo de simplicidade e de transformação. Paulo de Tarso, o grande apóstolo dos gentios. E a lição de hoje do livro é a lição de número 31, Combatendo a Sombra. E Emmanuel retira, então, mais uma vez, da carta de Paulo aos Romanos, onde ele vai dizer assim, lá no capítulo 12, no versículo 2, ele fala assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Olha só a extensão desse pequeno versículo. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-os. Olha só, não nos conformar. Muitas vezes as pessoas nos dizem, muitas vezes nossos amigos, nossos familiares, nossos companheiros, muitas vezes eles vêm dizer: ah, é preciso se conformar. Ah, eu estou conformado. E aqui está, né, o grande ensinamento para iniciarmos. Nós não temos que nos conformar, é preciso transformar. Aceitar é bem diferente de conformar. Aceitar é porque tem coisas que nós não podemos modificar. Tem coisas que estão fora do nosso alcance. Então, aquilo que nós não podemos modificar, aquilo que nós não podemos transformar, nós temos que aceitar, porque aí são leis divinas, são leis imutáveis, muitas vezes leis naturais, mas que nós ainda estamos longe da compreensão e do entendimento. Mas o que já está ao nosso alcance, porque nós somos espíritos em transformação, nós somos espíritos em evolução, em aprendizado. E o aprendizado nos torna a cada dia criaturas melhores. Por isso, não nos conformeis com este mundo, mas transformai-o. Ou seja, a transformação do mundo passa pela nossa transformação. Sim, então nós vamos transformando-nos, nós vamos modificando a nossa essência espiritual nessa busca incessante da luz, transformando a nós e tudo aquilo que está ligado a nós. Vamos então ao texto. O aviso evangélico é demasiado eloquente. Todavia, é imperioso observar-lhe a expressão profunda. O aviso evangélico é demasiado eloquente. Todavia, é imperioso observar-lhe a expressão profunda. O apóstolo, divinamente inspirado, adverte-nos de que, em verdade, não nos será possível a tácita
conformação com os enganos do mundo, tanta vez abraçados espontaneamente pela maioria dos homens. No entanto, não nos induz a qualquer atitude de violência. Sim, por quê? Muitas vezes nós aceitamos grandes mentiras como se fossem verdades, simplesmente porque são convenções humanas, são convenções da sociedade. Muitas vezes nós, para mantermos a segurança, a comodidade, muitas vezes de acordo com os nossos interesses, nós não olhamos o próximo, nós não compreendemos a extensão da nossa existência, da nossa responsabilidade e do nosso comprometimento. Aceitar muitas vezes as coisas como são é exatamente a oportunidade que Deus, o Pai Todo-Poderoso, que Jesus, em seu incondicional amor, vem nos ofertar de sermos nós essa ferramenta de transformação, esse objeto que muda toda essa compreensão e esse entendimento. Há muito tempo atrás, acreditava-se que o Sol girava em torno da Terra, que não existiam outros mundos, que a morte simplesmente ceifava aqui a todos e que não existia mais nada depois da morte física. Tudo isso foi superado. Isso é transformação, isso é modificação, isso é esclarecimento. Isso é conhecimento a serviço do bem e a serviço do amor. Então, hoje, nós sabemos que existe um sistema solar onde os planetas gravitam em torno do Sol. Hoje, nós sabemos que existe um universo, existem vários sistemas solares, existem outros sóis, existem outras galáxias. Hoje, nós temos a compreensão do verdadeiro significado de que existem muitas moradas na casa de meu Pai, que Jesus nos deixou. Então, o que isso significa? Os mundos primitivos, como foi um dia ao planeta Terra, também está em transformação. A Terra se transformou, a Terra se modificou. Os espíritos que aqui estavam, somos nós. Muitos de nós estamos aqui na Terra desde as nossas primeiras encarnações, que é os mundos primitivos. A Terra já foi um mundo primitivo. Hoje é um mundo de provas e expiações. Está a caminho do mundo de regeneração. E nós, os espíritos ligados a ela, estamos aqui, exatamente trabalhando, servindo, aprendendo, contribuindo, porque nós somos os primeiros beneficiados. E toda melhora, todo aprendizado, tudo aquilo que é conquista moral para a evolução do espírito, deve ser estendido e compartilhado com todos os nossos irmãos. Então, quando ele diz de conformações com os enganos do mundo, não é porque a maioria das pessoas fazem, não é porque determinada parte da sociedade faz, não é porque naquela região, não é porque esta raça ou aquela outra comunga deste ou daquele preceito, se ele não estiver de conformidade com os ensinamentos do Cristo, está errado. Não é porque todos estão fazendo que está certo. Precisamos estar atento aos ensinamentos de Jesus, aquilo que o Mestre exemplificou. Buscai primeiro as coisas do céu, as coisas de Deus, as coisas do Espírito, e tudo mais vos será acrescentado. Quando nós caminhamos sem revolta, quando nós nos caminhamos sem ódio, sem orgulho, sem o egoísmo, sem discussão, sem atrito, procurando compreender e atender às necessidades dos nossos irmãos e companheiros, nós estamos transformando o mundo. Pois se nós já somos detentores do conhecimento e dos benefícios dessa transformação, devemos fazer chegar aos nossos irmãos tudo aquilo que hoje nós já desfrutamos. Não nos pede rebelião e gritaria,
Para que fomentar discussões? Para que fomentar a discórdia? Nós temos que ser instrumentos de paz, nós temos que levar a harmonia, o equilíbrio, nós temos que mostrar a interação, a integração entre todos os seres. E não é só as de encarnado, encarnados e desencarnados, porque os nossos irmãos que hoje se encontram no mundo espiritual, para nós espíritas desencarnados, eles também ainda comungam dos mesmos sentimentos e dos mesmos valores. Não se transformaram em santos e também não são demônios, são irmãos que precisam de esclarecimento e que também estão buscando oportunidades de evoluir. Não nos aconselha azedume e discussão. Precisamos ser mansos. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Mansuetude e benevolência não significa ser bobo, ser tolo, ser ingênuo. Mansuetude é compreensão, é entendimento, é afeto, é esclarecimento sem humilhar, sem ofender, é compreender a necessidade de cada um dos nossos irmãos. Ninguém vai exigir de um espírito em fase infantil, ninguém vai exigir de uma criança física que ele saiba os princípios da biologia, da química, da física, que ele saiba teoremas complexos ou as dificuldades que é compreender o universo. Não, tudo a seu tempo. Paulo de Tarso, o grande apóstolo dos gentios, ele dizia às comunidades por ele fundadas: eu os alimentei com leite. Sim, uma criança, assim como o adulto, precisa do alimento correto. Então, para que nós termos essa pessoa azeda, taciturna, de cara fechada, simplesmente porque estamos falando de evangelho, porque estamos falando do mundo espiritual? Não, temos que ser agradáveis, temos que ser atenciosos, temos que ser compreensivos, alegres. O evangelho de Jesus é descontração. A melhor forma de ensinar e de aprender é exatamente trazendo essa forma simples que está ao alcance de todos. A palavra da Boa Nova solicita-nos simplesmente a nossa transformação. Nós não podemos exigir dos outros o que eles não nos têm a oferecer. As nossas verdades, as nossas convicções, os nossos princípios e valores morais não podem servir de argumento para discussão descabida, para escravização, para ofensa, muitas vezes para humilhação. Não, sim, nós temos que compreender que cada um de nós está em um estágio. Cada um de nós vive o momento do seu aprendizado. E o que nós estamos procurando é colocar em prática todas essas conquistas, mas para isso não podemos fugir das leis naturais. É preciso compreender que nós somos ainda crianças espirituais. Somos espíritos, aprendizes do Evangelho a caminho da luz. Estamos combatendo a sombra da nossa existência, a sombra da ignorância, a sombra da maldade, a sombra do preconceito, a sombra do materialismo, essas convenções humanas, esse condicionamento que muitas vezes agradam, mas degradam os valores morais. E isso sustenta, isso fomenta, e isso alimenta a maldade, o ódio, a promiscuidade, a drogadição. Nós temos que viver o evangelho, mas sempre dentro desta condição de fazermos que não um exemplo, porque a nossa imperfeição ainda não nos permite exemplificar, mas que sirvamos de incentivos, sendo ferramentas, sendo instrumento nas mãos hábeis dos auxiliares do Cristo. Não nos cabe, a pretexto de seguir o Mestre,
sair de azarrogue em punho, golpeando aqui e ali, na pretensão de estender-lhe a influência. A nossa influência deve ser pelo exemplo, pela prática e vivência do Evangelho. Onde nós estivermos, nós não temos que chegar em um determinado lugar, em um ambiente, e entrarmos na sintonia do ambiente, das pessoas que ali se encontram. Nós temos que levar a nossa essência, o nosso amor, a nossa capacidade de compreender os irmãos que ali se encontram, mas não sermos absorvidos por eles. Nós temos que levar essa energia, vencer a negatividade, vencer o desânimo, o pessimismo. Se a luz está fraca, se o alimento, se o pão é pouco, levemos a nossa luz possa ser somada, possa ser acrescida. Que o pão que nós hoje já estamos carregando, se esse alimento espiritual que hoje nós já possuímos, possa ser somado aos cestos que ali se encontram. Nós não devemos subtrair, nós devemos somar, multiplicar. Devemos trazer as pessoas para o Evangelho, para essa sintonia de paz, de compreensão e de entendimento, e não acrescentar ainda mais dificuldades às situações calamitosas que muitas vezes nós somos conduzidos. Jesus disse que nós precisamos ser o sal da terra. Sim, nós não devemos contaminar, porque o sal não se contamina, o sal não se deteriora, o sal dá sabor, o sal aperfeiçoa e aguça o paladar. Exatamente por que na terra? Exatamente porque nós não devemos, o sal ele não deixa de ser sal em uma água suja, uma água inóspita, uma água contaminada. Ele vai ser sempre o sal. Da mesma forma que a água filtrada, a água potável, o sal vai continuar sendo sal. Assim somos nós. Qualquer que seja o ambiente em que nós adentremos, nós temos que ser o sal. Não se contaminar, mas também não podemos simplesmente conformar com aquela situação, mas levar a nossa contribuição para esse ambiente, porque assim estamos sendo a luz do mundo. É imprescindível adotar a conduta dele próprio que, em nos conhecendo as viciações e fraquezas, suportou-nos a rijeza de coração, orientando-nos para o bem, cada dia com o esforço paciente da caridade que tudo compreende para ajudar. Em nossa vida diária, muitas vezes, a compreensão e o entendimento é preferível ao conhecimento e à informação. Porque, muitas vezes, o conhecimento, muita informação, leva a criatura a ser muito racional, a ser muito lógica, a fazer muito uso simplesmente da razão, o que conduz a um materialismo. Então, nós temos que ver como podemos ajudar. E Kardec nos ensina que, para melhor ajudar, nós temos que partir do princípio do que a criatura conhece, o que ela conhece, do que ela conhece, para que nós possamos, então, acrescentar o conhecimento e a informação. Nós devemos saber em que estágio ela se encontra para podermos ver o que nós temos de recursos e de mecanismos que possam ser colocados à disposição e ao alcance destes nossos irmãos. Ajudar, colaborar, contribuir, também exige de nós paciência, exige de nós compreensão. Muita luz ofusca ao invés de iluminar. Se nós ofertarmos muito pão, a criatura vai passar mal, não vai só saciar a frente, ela vai ficar estufada, ela vai ficar aí em uma situação de saciedade excessiva. Da mesma forma que quem está um tempo no deserto, muito tempo sem a água,
É preciso, aos poucos, ir hidratando, para que a criatura possa se acostumar. Então, é preciso compreensão. É preciso que nós, ao adentrarmos qualquer ambiente, qualquer meio, situação em que nós nos encontremos, tomemos, sim, o conhecimento de como ali se encontra e vermos e enxergarmos a melhor forma de ajudar e de colaborar. Não movimentes desse modo o impulso da força, constrangendo os semelhantes a determinadas regras de condutas, diante da ilusão em que se comprazem. Sim, muitas vezes essas regras de conduta são simplesmente trocas, são simplesmente permutas. As criaturas, ainda na sua ingenuidade, muitas vezes na sua inocência espiritual, se deixam conduzir por mentes perniciosas, por aqueles que ainda desejam mantê-las nessa ignorância e nessa escravidão moral, onde levam aí para manter os seus benefícios. Então, essas regras de conduta, que muitas vezes as criaturas impõem uns aos outros, muitos daqueles que são os observadores fiéis dessas regras, eles próprios não as observam. Jesus, quando caminhou aqui entre nós, cansou no bom sentido, né? Que Jesus não cansa, nunca cansou. Mas Jesus sempre alertava em seu evangelho: ai de vós, escribas hipócritas, ai de vós, fariseus hipócritas, porque conheciam a lei, conheciam ali, sabiam o que deveriam ser feito, mas não faziam. Então, é preciso mostrar condições, é preciso elucidar, é preciso educar, oferecer condições, mecanismos, recursos, oferecer às criaturas o alimento necessário, as condições necessárias, as ferramentas necessárias para que eles possam se desenvolver. Então, as criaturas, há muitas vezes estão ali, mas olha, está acostumado lá, o selvagem, o nosso selvagem, o silvícola. Nós não podemos lá e exigir deles, poxa, mas vocês não têm internet, vocês não têm saneamento básico, vocês não têm luz elétrica? Não, eles não têm. Se nós hoje já somos detentores desses privilégios, desses benefícios, dessa tecnologia que a ciência nos proporciona, precisamos ver se eles também já estavam nessa mesma condição. Se eles não estão naquela situação porque querem, é porque estão ali cumprindo os desígnios divinos. É um planeta de provas e expiações, e é preciso, assim como Cristo veio aqui nos ensinar e nos direcionar, muitas vezes nós somos colocados juntos a esses irmãos e companheiros exatamente para fazê-los avançar, para combater as sombras que ainda permeiam na sua existência. Renovemo-nos para o melhor. Eleva o padrão vibratório das emoções e dos pensamentos. Orai e vigiai. Orai e vigiai. Vigiai e orai. Vigiai os pensamentos, porque é o pensamento que elabora, é o pensamento que cria, é o pensamento que leva o corpo a realizar. Isso, sim, é o vigiar. Orai, orar para que possamos estar sempre em contato com o Mestre querido, com Jesus, com os benfeitores, para que nós possamos trilhar o caminho que é Jesus, para que possamos enxergar os perigos, os obstáculos, para que possamos transpor todas essas barreiras e dificuldades. É preciso que nós mudemos esse padrão vibratório para que os desafetos, os inimigos, para os inimigos do bem, para os inimigos do evangelho, para que os inimigos da doutrina espírita não nos alcancem e assim nós possamos caminhar em segurança e possamos realizar aquilo que o Cristo espera de cada um de nós. Não é só Paulo de Tarso que tem a sua missão. Ele perguntou: Senhor, que queres que eu faça?
mas ele ficou atento à resposta do mestre. E nós? O que nós estamos fazendo? Será que nós estamos ouvindo o que o Cristo está solicitando de nossa parte? Cresce para a vida superior e revela-te em silêncio na altura de teus propósitos, convertendo-te em auxiliar precioso da divina iluminação do Espírito, na convicção de que a sementeira do exemplo é mais duradoura plantação no solo da alma. Repetindo, cresce para a vida superior e revela-te em silêncio na altura de teus propósitos, convertendo-te em auxiliar precioso da divina iluminação do Espírito, na convicção de que a sementeira do exemplo é a mais duradoura plantação no solo da alma. Sim, nós precisamos ser esse terreno fértil. Nós precisamos ser esse terreno para que os ensinamentos e a exemplificação de Jesus possam, então, germinar, frutificar, e que esses frutos tenham utilidade, alimentando a todos aqueles que conosco convivem. Os propósitos divinos da nossa encarnação, o nosso planejamento reencarnatório, não iria exigir de nós qualidades, virtudes e muito menos tarefas que nós não estejamos aptos a realizar. Sim, precisamos fazer o que está ao nosso alcance. Precisamos estar atentos àquilo que o Cristo está nos solicitando. A misericórdia divina nos auxilia, nos sustenta e nos acompanha. Mas muitas vezes nós negligenciamos, nós nos afastamos do Cristo, nós nos afastamos de Deus, nós nos afastamos desse caminho. Somos muito bons para procurar atalhos, para procurar desvios, e quando nós percebemos o engano, quando nós percebemos o erro, precisamos retornar sobre os nossos próprios passos. Por isso, temos que ficar atentos ao tempo em que muitas vezes nós perdemos, porque tempo perdido não se recupera. E, mais uma vez, é o exemplo, a educação. Todos nós aprendemos com atitudes, todos nós aprendemos com aquilo que vemos, e não por palavras. As palavras, sim, têm o seu objetivo, têm a sua serventia, mas falar, muitos falam, muitos sabem, mas muito poucos fazem. É preciso conhecer, é preciso saber, mas é preciso fazer, é preciso agir. O Evangelho de Jesus, a vida do Cristo aqui entre nós é ação, é o amor em ação, é a caridade em ação, é o perdão em ação, é o entendimento em ação. Nós somos espíritos a caminho da luz. Temos o trabalho como objetivo. A lei do trabalho, a lei do progresso faz parte da nossa existência. E com o trabalho, com a observância e o progresso, nós vamos combatendo as trevas científicas, as trevas da filosofia, as trevas do materialismo que ainda impera nos dias de hoje. Sabemos que temos muitos irmãos que aqui se encontram e que necessitam de ajuda, de auxílio e amparo. E Jesus está sempre solicitando a cada um de nós a nossa contribuição. Não te resignes aos hábitos da treva, mas clareias-te por dentro, purificando-te sempre mais, a fim de que a tua presença irradie em favor do próximo a mensagem persuasiva do amor, para que se estabeleça entre os homens o domínio da eterna luz. Claríssimo o entendimento e a finalização de Emmanuel. Todas as vezes em que nós trabalhamos pela nossa melhoria,
Todas as vezes em que nós procuramos ser criaturas melhores, praticando o bem, exercitando a caridade, a nossa fé, nós estamos nos educando espiritualmente. Tudo aquilo que nós adquirimos é para o espírito. Tudo aquilo que se adquire é moral. Tudo aquilo que se compra tem um preço. E aquilo que se adquire tem valor. As pessoas, os espíritos, a sociedade, hoje, sabe o valor de tudo. Crianças, jovens, na madureza, idosos, todos sabem, a maioria sabem o valor de tudo e de que em circunstâncias, mas muito poucos ainda conhecem o valor das coisas espirituais, o valor das conquistas espirituais, o que é responsabilidade, o que é comprometimento, o que são os valores morais que o Cristo trouxe até nós e nos deixou como legado. Quando nós trabalhamos para a nossa melhoria, quando nós buscamos trazer as criaturas até nós, no sentido de que esse é o caminho, esse é o direcionamento que Jesus nos dá, nós estamos combatendo essas trevas da dominação, da escravidão, das crendices, do fanatismo, do misticismo, muitas vezes das discussões, da violência, da revolta, a fome, a inveja, o ciúme, muitas vezes o orgulho e o egoísmo, está exatamente porque são alimentados. É a sombra que os mantém. Por se manterem na sombra, muitas vezes não são vistos. Por se manterem esses sentimentos tão negativos e tão perniciosos, eles estão de difícil enxergar. Mas nós, que já estamos na busca da compreensão e o entendimento para passarmos pela porta estreita, estamos combatendo as trevas que existem ainda em nós. Essas mazelas, todas essas deficiências morais que nós estamos buscando. Então, que o Evangelho de Jesus, que os ensinamentos da doutrina espírita venham em nosso auxílio, em nosso socorro e em nosso amparo. Que nós possamos verdadeiramente agradecer a Deus a oportunidade bendita da vida. Agradecer a Jesus por ser Ele o caminho que todos nós estamos a seguir. Que seja o Mestre querido o pão que nos alimenta e nos sustenta em nossa caminhada, a fonte inesgotável que sacia a nossa sede. Que seja Jesus a luz que nos ilumina e que nós possamos irradiá-la a todos aqueles que conosco convivem. Hoje, amanhã e sempre, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Paz a todos os corações.